Som. Primeiramente, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa 7ª sessão ordinária da Câmara Mirim. Peço à primeira secretária que faça a chamada nominal dos vereadores e vereadoras mirins presentes. Ana Carolina Vilas Boas Borges, Caio Pereira Marins, Felipe Júnior Alves da Silva, Gabriela Delguercio Mendes, presente, Giovana Caroline de Almeida Silva, Presente. Helena Faria Braga, Henrique Luz Goulart, Presente. João Lucas Costa Xavier, Catielen de Souza Oliveira, Mariana Paiva Leal, Presente. Marina Barbosa dos Santos, Presente. Matheus Henrique Moraes Chaves, Presente. Paulo Henrique Ramos Félix, Pedro Henrique Ferreira, Presente. Pedro Henrique Gonçalves, Presente. Sara Maia da Silva, Presente. Sara Dias da Silva Lucas. Presente. Com o intuito de promover a interação entre a Câmara Municipal de Itajubá e a escola, permitindo ao aluno compreender o papel do Legislativo itajubense e, sob a proteção de Deus, havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião, iniciando os nossos trabalhos. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ata da última reunião. Ata da 6ª reunião ordinária da Câmara Mirim Municipal de Itajubá, legislatura 2019. Aos 9 dias do mês de agosto de 2019, às 16 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, realizou-se a 6ª sessão ordinária do projeto Câmara Mirim, legislatura 2019, com a presença dos senhores vereadores mirins: Caio Pereira Marins, Giovana Caroline de Almeida Silva, Helena Faria Braga, Henrique Luz Goulart, Catielen de Souza Oliveira, Mariana Paiva Leal, Marina Barbosa dos Santos, Matheus Henrique Moraes Chaves, Paulo Henrique Ramo Félix, Pedro Henrique Ferreira, Pedro Henrique Gonçalves, Sara Maia da Silva e Sara Dias da Silva Lucas. Foi registrada a ausência dos seguintes vereadores mirins: Ana Caroline Vilas Boas Borges, Felipe Júnior Alves da Silva, João Lucas Costa Xavier e Gabriela Delguercio Mendes. A presidente Sara Maia da Silva, verificando haver número regimental de presentes, declarou aberta a sessão, cumprimentando os vereadores e demais pessoas presentes. Em seguida, a presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da ata da última sessão ordinária e, em seguida, colocou em discussão, em votação, sendo a mesma aprovada por todos os presentes. Na oportunidade, a presidente saudou a presença no plenário do excelentíssimo senhor vereador Sebastião Silvestre da Costa, presidente da Câmara Municipal de Itajubá. Em seguida, a presidente passou a palavra ao excelentíssimo senhor vereador Carlos Eduardo Correia Molina, vice-presidente da Câmara Municipal de Itajubá, que na ocasião nos apresentou e explicou a estrutura do projeto de lei número 4.640/2019 de sua autoria, que institui, no âmbito do Sistema Municipal de Ensino, o programa Escola Sem Partido. Após a breve debate sobre o texto, foi passada a palavra ao senhor diretor do Legislativo, senhor Luiz Gonçalves Costa, que apresentou as estruturas de uma proposta de projeto de lei. Em seguida, a presidente, verificando que não havia nenhum vereador a fazer uso da palavra e nada mais a ser tratado, agradeceu a presença de todos. Em seguida, declarou encerrada a sessão, deixando a próxima sessão ordinária do projeto Câmara Mirim, marcada para o dia 23 de agosto de 2019, às 16 horas, solicitando que tudo se lavrasse em ata. Eu, Gabriela Delguercio Mendes, primeira secretária, agitei e também assino. Itajubá, 9 dias do mês de agosto de 2019. A presente ata está em discussão. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Declaro aprovada
Aprovada a presente ata. Iremos receber agora o aluno Yuri Carvalho, que fará o uso da tribuna popular e nos apresentará o seu livro, intitulado Guerra Severina. Peço ao vereador Pedro Henrique Gonçalves que o acompanhe até a tribuna. Boa tarde a todos. Meu nome é Yuri Carvalho, sou estudante do 2º ano do ensino médio, tenho 16 anos e sempre fui um estudante da rede pública. Tá? Antes de mais nada, gostaria de cumprimentar a presidente da mesa da Câmara Mirim de Itajubá, Sara Maia da Silva, e em nome desta agradecer aos demais vereadores mirins presentes e também às autoridades aqui presentes. Eu peço que me perdoem se eu deixar transparecer um pouquinho do meu nervosismo, tá bom? Mas eu vou tentar ficar bem à vontade. Bom, agora, atualmente, eu estudo na Escola Mário Casasanto, em Piranguçu, mas desde o meu 8º ano, em 2016, até o começo desse ano, eu estudei no Carneiro Júnior. E foi lá que a história da Guerra Severina começou. Mas antes disso, eu gostaria de voltar um pouquinho, contar um pouquinho mais sobre mim, para que vocês saibam quem sou eu, para a gente ter um pouquinho mais aqui de liberdade, para que eu possa contar a história do livro e fazer uma breve divulgação a respeito dele. Bom, eu cresci num lar harmônico e com os meus pais, com bastante cultura, principalmente o meu pai, que me apresentou os Beatles, e músicas de rock. Também sempre fui muito apegado à história. E durante os almoço ou jantares, esse assunto sempre era a pauta. Tá? E isso daí me trouxe uma bagagem muito importante para que eu seja quem eu sou hoje. Com base nisso, vamos pular um pouquinho mais a história e chegar já em 2016, quando eu tinha meus 13 anos, e me mudei para o Carneiro Júnior. Lá eu fiz grandes amigos, amigos que eu espero de verdade que eu nunca perca contato com eles. E eles vieram aqui me prestigiar hoje e estão me assistindo. Em 2016, fazia pouco tempo que eu tinha chegado na escola, mas eu já tinha criado vínculo e já tinha certa intimidade com os alunos da minha sala. O meu amigo Severino, que por sinal inspirou o nome do livro, sofreu um episódio lamentável de um assalto e ele não teve não aconteceu nada com o seu físico, na verdade deu tudo certo e não aconteceu nada com ele. Bastou o susto passar para que nós, entre as nossas rodas de amigos, começássemos a brincar com essa situação. E imagina eu, com os meus 13 anos e aquela imaginação fértil, começar a fantasiar esse episódio a ponto de criar uma história num contexto medieval, com os meus colegas de classe fazendo parte dessa história, no qual eu vou fantasiando possíveis reações que o Severino poderia ter tido a esse episódio, até chegar no contexto de uma guerra inteira. E aí começa a história da Guerra Severina, que é um livro que eu escrevi com 14 anos.
Bom, eu formulei toda a história desse livro com os meus 13 anos, mas ainda não tinha maturidade suficiente para começar a escrever de verdade. Já no ano seguinte, após ter formulado todinha a história, ter criado personagens e ter criado um laço, um vínculo ainda maior entre os meus amigos, eu falei, agora chegou a hora, vou começar a escrever, eu quero ser um escritor. Eu lembro do meu pai e da minha mãe, desde que eu era muito pequenininho, 5, 6 anos, sempre me falavam que eu nasci para ser artista. Aquela abstração poética que poucas pessoas têm. E eu, graças a Deus, sou muito agradecido a Deus por isso, por ter essa abstração poética, me considerar um artista de verdade. Então, com 14 anos, eu tomei essa decisão. Falei, eu vou ser um escritor, eu tenho uma história que eu considero boa, uma história bacana, vou começar a escrever seriamente. Não tão seriamente, porque nesse período mesmo, antes de começar a escrever o livro, eu já quis logo fazer a capa. E a capa eu já peguei o Photoshop e peguei uma foto de cada um dos meus colegas e coloquei ali na capa do livro, num tom muito de brincadeira, um tom muito descontraído, e ficou essa capa engraçada que todo mundo via e dava a risada da capa e já chamava a atenção para as pessoas lerem o livro. As pessoas já ficavam interessadas em ler só pela capa, por se identificarem, por se verem na capa. Comecei a escrever em maio de 2017. Bom, houveram muitas coisas que quase me impediram de escrever o livro nesse período. Eu estava passando por um período de transformações muito grande, né? Começo da adolescência, a gente muda física e psicologicamente, mas, apesar de tudo, às vezes, em dados momentos, eu parava de escrever o livro, pensava que talvez não fosse a minha vocação, que eu não tivesse talento para fazer isso, mas, no final das contas, eu tinha tanto apego com essa história, que eu sempre voltava para ele e eu escrevia mais um pouco, um capítulo aqui, um capítulo lá. Em janeiro de 2018, ou seja, escrevi de maio até janeiro. Em janeiro de 2018, eu dei a obra por encerrada. Eu consegui completar e escrevi o livro. Muitos dos meus amigos que eu tenho desde essa época estão aqui e estão me prestigiando nesse momento. O André, que é o Andros no livro, o Robson, que é um guerreiro, o Pedro Arthur, e o Portuga, Pedro Henrique, vilão Henrique I, que agora está fazendo as ilustrações do meu livro. São amizades que eu espero do fundo do meu coração, nunca mais perder o contato. Hoje, graças a Deus, a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? Bom, mas daquele período de janeiro de 2018 até agora, eu não fiz grande divulgação do meu livro. Não me preocupava em, vender, imprimir, correr atrás. Eu apenas queria escrever. Em maio de 2018, já comecei a escrever outro livro, Vera Cruz, que eu estou escrevendo até hoje. Já é um livro muito mais elaborado. Mas, quando veio a notícia de que eu ia ter que sair do Carneiro, mudar de cidade e ir para o Mário Casa Santa, eu falei, bom, chegou a hora. Vou fazer uma divulgação ampla do meu livro, para que eu não seja esquecido nessa escola, que tanto fez parte da minha história. Eu quero fazer parte da história dessa escola também. Vou fazer uma divulgação mais ampla. E eu tenho professores muito dispostos. Eu não posso deixar de agradecer e saudar a professora Rosane, que está aqui na sala. A professora Ilza, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, mas que está sendo responsável, uma das principais responsáveis pela correção do livro, está passando tudinho a limpo, deixando o livro bem apresentável. O professor Rodolfo, que também contribuiu muito. Todos esses professores... e a professora Gabriela, de Química, que foi quem impulsionou tudo. E o professor Emerson, de Matemática, na época professor de Matemática e hoje diretor da escola, que também foi um grande incentivador. Todos esses professores, eu só tenho a agradecer a todos eles, tá bom? Muito obrigado de verdade. E hoje, graças a eles, eu estou aqui. Corremos atrás e eu posso estar aqui contando um pouco da minha história, divulgando a minha obra, com a intenção de publicá-la, de ter reconhecimento
E, no final das contas, eu percebi que toda a minha intenção ao escrever um livro, ao ser um escritor, era deixar um legado. Eu não quero ser mais um homem medíocre que veio para cá e não ser lembrado pela posteridade. O grande objetivo da minha vida é deixar um legado para todos. E eu, através dessa minha história que eu conto para vocês agora, gostaria de incentivar todos os vereadores mirins, corram atrás dos seus sonhos, façam o que vocês acham que fazem bem. Por mais que o tanto de vezes que eu ouvi falar, por exemplo, escritor, coisa do século XIX, ninguém mais lê livros, mas é o que eu gosto de fazer. E por isso eu corri atrás e busco o reconhecimento. O sucesso pessoal eu já tenho. Eu sou muito feliz por ser quem eu sou. E eu incentivo e digo a todos os demais vereadores mirins aqui, corram atrás dos seus sonhos, busquem ser quem vocês são. Façam o que vocês gostem de verdade e façam o que vocês têm talento para fazer. No demais, eu agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui contando a minha história. Agradeço novamente a Sara Maia da Silva, presidente da mesa da Câmara Mirim de Itajubá. Em nome dela, agradeço a todos os vereadores mirins, todas as pessoas que estão aqui me assistindo e as demais autoridades presentes nessa sala. Muito obrigado. Muito obrigado. Yuri, nós que agradecemos a sua presença aqui, viu? Muito obrigada. Agora passo a palavra para o diretor legislativo da Câmara Municipal de Itajubá, o senhor Luiz Gonzaga Costa, que irá conduzir este momento de formação. Yuri, em nome da Câmara Municipal de Itajubá, gostaria também de parabenizar você. Eu achei assim muito legal mesmo você ter vindo aqui apresentar essa história aqui para os vereadores mirins, para nós da Câmara Municipal, que é um exemplo, né, gente? Veja bem, muitos adolescentes, estudantes aos 14 anos, sequer pensam em escrever um livro, né? Não é uma coisa muito comum, né? Então, mas eu acho muito bacana, porque você está correndo, como você mesmo disse, correndo atrás dos seus sonhos, né? E incentivando, né, a sua geração, que é o principal, né? Incentivando a sua geração de estudantes a fazer o mesmo, correr atrás dos sonhos. E esse seu sonho é um negócio muito legal, muito bacana, porque é voltado para o conhecimento, voltado para, né, ao mesmo tempo que você está vivendo um sonho seu, você está aprendendo também, porque você está escrevendo, transmitindo o que você conhece e incentivando os demais colegas da sua escola, os demais jovens, né, que você tem contato, até onde esse livro alcançar, né? E eu creio que você vai ser um escritor. Você já é um escritor, mas vai se tornar-se um escritor famoso quando você estiver já na idade adulta, tenho certeza disso. Eu ouvi atentamente a sua fala e percebi que você nasceu para ser escritor mesmo, entendeu? Pode ter certeza disso, que você vai chegar onde você quer. Isso não tem dúvida nenhuma, né? O que vocês acham? É verdade? Porque você pegar um fato, um acontecimento, como você mesmo disse, com um colega seu, imaginar uma história, criar uma história em cima do acontecimento. E normal, né, que hoje em dia um assalto hoje é uma coisa, né, corriqueira, digamos assim, né, infelizmente, né? Mas você pegar uma história dessa, criar um livro, criar uma ficção em cima disso, eu vou falar para você, para 14 anos, você é um menino abençoado, viu? Porque, olha, não é qualquer um, não. Tá? Porque é difícil você criar uma personagem, desenvolver os personagens, né, num livro. Eu não li o seu livro, né? Não conheço ele, a história toda. Vou ter o prazer de ler, se Deus quiser, né?
Depois, quando tiver tudo certinho, traz um aqui que a gente quer ler. Mas você criar os personagens em cima de um acontecimento, criar toda essa história aí, é muito bacana, tá? Parabéns mesmo. E deixo aqui as portas abertas da Câmara Municipal para você, todas as vezes que você precisar, ir aqui divulgar como você achar melhor, né? Tá bom? Bom, gente, voltando, continuando o nosso trabalho, nós temos um compromisso aí, né? Como a gente disse na última reunião, nós temos que criar um projeto de lei, né? Aí, vocês estão lembrados, né? Esse trabalho nosso. Aí surgiu, então, a ideia de a gente criar um ou dois projetos juntos aqui. E a ideia primeira foi que esse projeto fosse voltado para o lazer, né? Porque seria um projeto mais simples, né, da gente fazer e tal, projeto voltado para o lazer. Aí nós pensamos, né, nós conversamos isso semana passada, retrasada aí, falamos aí de criar então um festival de pipas, lembra? Um projeto que criasse em Itajubá um festival de pipas. Não será a primeira cidade a ter um festival de pipas, tá, gente? Tá? Existem muitas cidades aí, principalmente mais para o Nordeste, e tem esse festival. Aí a gente teria trabalhado nesse sentido. Eu trouxe para vocês aqui mais ou menos um rascunho assim, de como seria. Claro que isso vai ser modificado por vocês, né? Mas só para ter uma ideia. Então, eu queria já usar o telão aí. E para colocar o projeto aí. Gidiolene. Isso, obrigado. Então, o projeto seria mais ou menos nesse sentido, ó, criar em Itajubá um festival de pipas, papagaios, né, no município de Itajubá e da outras providências. O que é isso aí? Como nós já aprendemos, essa parte do projeto é a ementa, né? A ementa nada mais é o quê? Que o resumo do projeto, né? Através da ementa você toma conhecimento do que se trata o projeto. Então, nosso projeto trata de um festival de pipas, logicamente, que a gente teria ali a ementa como cria o festival de pipas, papagaios e raias no município de Itajubá. Eu me lembro que a presidente fez um comentário na última reunião, gostou da ideia, mas que poderia aprimorar essa ideia, né? Não foi isso que você falou? Você podia, se possível, explicar para a gente aí? Então, em março desse ano, durante as eleições, eu falei para a minha escola que eu pensei num projeto que chama CEL, Centro Esportivo Urbano, que poderia ser inserido no parque, para promover a interação social e a interação familiar. O que se trata o projeto? Uma vez por mês, um final de semana, fazer trabalhos monitorados, esportes lá no parque, para ter alguma recreação assim, né, para os cidadãos. Por exemplo, hoje vai ter vôlei para todo mundo, e tudo ser monitorado ali, e como esse festival de pipas poderia entrar dentro do meu projeto. Não sei se todos vocês gostaram da ideia, mas é basicamente isso, para promover um momento ali no parque de recreação entre as famílias, as crianças. Legal. Eu só gostaria de lembrá-los o seguinte, principalmente a assistência, que esse trabalho dos projetos feito pela Câmara Mirim, ele será criado, discutido, votado, né, de forma simbólica, e depois será encaminhado para a Câmara Municipal, né, para o presidente da Câmara, vocês mesmos que irão trazer esse projeto aqui, e, consequentemente, encaminhado para o prefeito municipal. Porque a execução dessa ideia, tanto quanto da ideia que você falou, desse tipo de lei, a execução tem que partir do executivo, né? Então, a iniciativa desse projeto é um projeto que está criando uma certa despesa, né, lá no executivo, né, porque vai ter que ter uma despesa para colocar isso funcionando.
e atribuição também, né? Vai usar trabalho lá do pessoal da Secretaria de Esportes e tal. Então, esse projeto é de iniciativa do prefeito municipal. Mas nada impede que nós façamos esse projeto aqui, já leve depois como uma indicação para o prefeito, né? Aí a própria Câmara Mirim irá levar até o prefeito esse projeto aprovado aqui na Câmara Mirim como sugestão. Se o prefeito assim entender e gostar, né, ele devolve isso para a Câmara Municipal como projeto mesmo, para ser trabalhado aqui na Câmara Municipal de Itajubá, certo? Mas a ideia fica sendo de vocês, o trabalho inicial de vocês. Essa é que a gente pensa fazer, tá? Então, você colocou, Sara, é o seguinte, é muito interessante. Eu acho que você conseguir normatizar, que a lei é uma norma, né? Se você conseguir normatizar essa vivência das famílias lá no Parque Municipal, né? É o que também pretende fazer esse projeto. Eu acho muito legal a gente trabalhar isso, sim, mas eu penso que poderia ser até separado, tá? Porque depois você passa para o papel essa ideia que você tem, traz ela até aqui aos seus colegas, para a gente discutir essa ideia, que eu acho a ideia muito legal, dá para a gente trabalhar. Eu só acho que não podia ser junto, porque o festival, esse seu trabalho vai ser constante. Está criando uma situação onde as famílias vão poder se encontrar no parque, mas ela não vai ser uma vez só, vai ser várias vezes no ano, não é isso? Várias vezes. Então, criando momentos no parque lá, uma lei municipal, onde permitirá que a família se encontre lá. Certo? Bom, esse aí seria o festival de pipas, ele já vai... tem que ser estudado uma época que tem vento, né? Não tem como você soltar papagaio sem vento. Então, como se diz, então, não é qualquer época também que pode acontecer. Então, eu acho que ele tem que ser separado por causa disso, né? Mas as duas ideias, eu acho que a gente podia fechar em cima disso. O que vocês acham? Trabalhar essas duas ideias, né? Esse aqui, a gente já fez mais ou menos um pré-trabalho, só para você ter uma ideia. Aí, ó, o que ficaria, então, a criação? Fica criado, né? Porque o que nós falamos a respeito da lei? O artigo 1º é o artigo que vai deixar claro o que está escrito na ementa lá em cima, né? O que é o objetivo? Não é criar o objetivo é criar um festival. Então, o artigo 1º tem que ser impositivo. Ele tem que dizer, ó, fica criado o festival de pipas, papagaios e raias no município de Itajubá. Para que vai criar? Visando promover tradição popular por meio de um brinquedo artesanal, né? Porque a pipa, cada um faz a sua, né? Para concorrer lá. Bom, o Festival de Pipas, né, municipal de papagaios, tem como objetivo. Então, tem que ter um objetivo, não criar uma coisa sem objetivo nenhum, né? Então, toda a lei, e dessa mesma forma, Sara, você pode pensar no seu projeto lá, porque a estrutura seria essa aí, tá? Mas eu queria que você não fizesse sozinha, tá? Você unisse com os seus colegas, os vereadores mirins, para poder construir a ideia juntos, né? Você pode usar aí o grupo do WhatsApp para comunicar do projeto, não tem problema nenhum. Outra maneira que vocês quiserem comunicar, mas o importante é que seja feito com participação coletiva, tá? Então, fica criado o festival, tá? Qual que é o objetivo? Aí, o parágrafo único diz o seguinte, que tem alguns objetivos específicos, né? E quais são esses objetivos? Primeiro, integração social da família e sociedade, envolvendo pais e filhos e amigos, numa atividade cultural histórica, recreativa, de lazer e descontração. Tem justamente coincidir com aquilo que você estava querendo também, né? Está programando aí. Outra é integração social, reunindo diversos segmentos da sociedade em práticas lúdicas de lazer e esportivas, como atividades culturais
e turísticas. Essa integração social, reunindo diversos segmentos da sociedade, é o seguinte: ali poderão participar escolas, né? Todas as escolas que estão representadas aqui poderão participar lá, né? Poderão participar outras partes da sociedade, né? Digamos assim, as próprias famílias mesmo, né? Poderão participar independente da escola. Mas eu achava interessante, aí eu queria discutir com vocês, que esse festival seria criado aberto à inscrição de todo mundo ou voltado para alunos, a comunidade estudantil. Daí seria uma coisa que vocês teriam que discutir. O projeto é de vocês, entendeu? Isso aí é apenas um exemplo, né? Não quer dizer que precisa ser exatamente como está aí, certo? Pode criar um projeto e deixar aberto, ou pode criar, por exemplo, um festival de pipas entre escolas, entre as comunidades escolares, né? Onde os alunos vão participar concorrendo uma escola com a outra, né? É uma ideia também. Aí fica por vocês, né? O importante é que nunca pode deixar de lado o aspecto do lazer, tá? Oi. Eu acho interessante se fosse aberto ao lazer, ao público, porque assim envolveria crianças, porque se fosse somente para a escola, vamos supor que passaria pessoas lá e as crianças poderiam ver e querer se entreter também. Então, eu acho interessante se fosse aberto ao público, se vocês estivessem de acordo também. Sim. Eu gostaria de ouvir mais opiniões. E também é bom que, tipo, realmente, a integração familiar, né? Porque, às Sim. vezes, muitos pais não têm aquela relação boa com os filhos. Aí, tipo, se o pai ensinou o filho, por exemplo, ele vai querer fazer junto com o filho. Entendi. Aí vai unir mais. Integração familiar mesmo, conforme propõe o projeto. Então. O que você acha? O que eu ia dizer, que como um dos objetivos ali está a integração social da família e da sociedade. Se for algo só para as escolas, eu acho que esse objetivo não vai ser atingido. Eu acho que para isso ser atingido precisa ser aberto. Sim, é o que eu estou dizendo. Essa é uma proposta, e eu coloquei essa outra situação, de repente vocês poderiam querer que a situação fosse voltada só para as escolas, entendeu? Por você estar representando escolas aqui. Mas eu estou gostando de ver, estou achando que vocês estão indo bem. Cada um colocando a sua posição aí, até agora está 3-0, né? Para continuar do jeito que está. Pode continuar ainda. E sobre a questão das pipas que contém cerol, como é que a gente O pode projeto fazer? vai falar isso, essa mas no questão? final aí, não pode. Tá? Esse também, um dos objetivos também é a educação a respeito disso. Tá? O projeto tem também como esse objetivo mostrar que trata-se de um lazer, mas tem que ser um lazer dentro das regras, das leis, né? Que o cerol hoje é crime. Pode nem colocar. Eu acho interessante também a pessoa não só ir lá soltar pipa, ela também criar a própria pipa, fazer ela. Sim, Eu acho bem interessante esse ponto. mas o projeto mais na frente vai falar disso também. Inclusive, vai haver categorias de premiação e, logicamente, aquele que criar for mais criativo, criatividade, tudo, né? Quem mais queria falar? Pode falar, gente. Eu estou falando aqui, mas pode me interromper à vontade, tá? Helena? Nada? Helena? Então tá. Bom, o artigo 2º. No que se refere essa lei, será realizado no Parque da Cidade, nos dias e horários definidos por uma comissão organizadora do evento. Vocês observam? Então, nós estamos com um projeto, ele está tentando criar uma situação de lazer através do jogo de pipas, né, com um determinado objetivo, e está também indicando aonde vai acontecer, exatamente para fugir do problema de fios, aquele negócio tudo, né, de energia. Então, ele está indicando. Então, o projeto
os projetos eles têm que ser mais claros possíveis, né? A lei ela tem que ser clara e objetiva. Ela não pode ser assim, mas vai acontecer isso, mais ou menos assim e tal. Lá na lei não pode ter mais ou menos, tem que ser claro. E esse objetivo, se é para criar uma atividade de lazer para as famílias, seja então no lugar onde há espaço para isso, haja conforto para isso e segurança também. Então, por isso que o projeto fala do local, né? O artigo 2º do projeto vem falar dessa forma. Vocês notam também que ele falou numa comissão organizadora do evento. Que comissão que é essa? O projeto não entra nesse detalhe. Está dizendo que vai haver. Se o projeto, se for aprovado, virar lei, vai ter que ser criada uma comissão. Por isso que eu falo que ele tem que vir do executivo, tá? Aí o executivo, se ele tomar para ele essa lei, essa ideia e mandar para cá o projeto, logicamente, depois de aprovado, ele vai ter lá uma equipe lá na Secretaria de Lazer lá para cuidar desse tipo de trabalho. Essa equipe poderá ser composta com pessoas lá da Secretaria e até de fora, representantes de escolas, quiser, como ele quiser. Isso, com certeza, ele colocaria no projeto, Luiz, se assim fosse. eu também gostaria de colocar que ia ser interessante se tivesse também transporte público para levar até o parque, para aquelas pessoas que moram em bairros mais afastados, em que, se não houver transporte, tem pessoas que não podem pagar transporte para ir até lá e pode acabar não participando do festival. Entendeu? Excelente colocação, podemos colocar isso aí, certo? E que haverá transporte público gratuito, né, no dia do festival para facilitar lá a entrada do pessoal, né? Bom, artigo 3º. Poderão participar do Festival Municipal de Pipas estudantes de escolas públicas e privadas ou pessoas que tiverem interesse no mesmo e estejam de acordo e cientes dessa lei. Nesse caso aí, abriu para estudante, mas abriu para qualquer pessoa, certo? Eu até entendo que, como isso vocês vão receber uma cópia disso, tá? Depois. Eu até entendo o seguinte, que cabe estudos em cima desses artigos, e é isso que eu quero que vocês façam em casa, para a próxima reunião. Por exemplo, será que esse artigo 3º está bom? Ele não está... Que poderão participar estudantes? Nós ouvimos 3 vereadores mirins aqui que disseram que é aberto para a família, né? De repente, não seria melhor mudar essa redação, mas não eu que vou fazer isso, não. Quem vai fazer é vocês, tá? Eles vão levar a cópia para casa e nós vamos estudar isso aí. Quem poderá participar, concorrer nesse festival, certo? Vai ficar como dever de casa. Bom, artigo 4º. O Festival Municipal de Pipas será disputado nas seguintes categorias. Essa é uma proposta. Poderão ter outras categorias, se assim vocês entenderem, tá? Poderão apresentar outras aí. Certo? A maior pipa, ou a maior papagaio, ou a maior raia, né? Aí é questão de tamanho, tanto a maior como a menor. A mais criativa, né? Tem gente que faz pipa com desenho, né? Oi? Pode. A maior pipa, tudo isso aí vai ficar aberto para isso aí. As pipas, papagaios e raias concorrentes deverão ser empinados, quer dizer, voar arbitrariamente. Por quê? Não adianta você criar uma pipa bonita lá, chegar lá, estou participando do festival, fez com a pipa, mas não colocou ela para voar, né? O objetivo aí é voar, colocar a pipa para subir. Então, é uma situação que é necessária para participar do festival. O artigo 5º, oi, pode dizer. Funcionar a escolha das pessoas vencedoras, das pipas vencedoras? Vai ter jurados para isso ou vai ser a própria população que vai escolher? Vai ter jurado, quer ver? Nós vamos falar disso já já. Vai ter sim. Bom, o artigo 5º. Os participantes do festival, né, serão julgados por uma comissão composta, no mínimo, de 3 pessoas,
com conhecimento na arte de confeccionar e soltar pipas, papagaios e raias nas seguintes modalidades. Então, vai ter a proposta seria ter uma comissão de 3 pessoas, que se vocês acharem que é pouco, pode mudar também, tá? Tudo isso aí, gente, é proposta, tá? Pode ser estudado por vocês e vocês podem propor modificações. Aí nós estamos propondo aí 3 categorias. Categoria de infantil, de até 14 anos, né, de 8 a 14 anos. Uma categoria de jovem, com idade de 15 a 29, e de adultos, com idade a partir de 30. Essas seriam as 3 categorias para soltar pipa lá, porque seria injusto também, né? A criança concorrer com um adulto, digamos assim, né? Então, a proposta seria essa aí. Agora, critérios. São critérios para o julgamento. Menor e maior tamanho, as pipas deverão conter toda a estrutura, papel, cabresto, vareta, linha e tal. A engenhosidade e beleza da pipa, tá? A pipa mais trabalhada, mais detalhada, mais bonita. E a criatividade, a pipa com melhor manobra no ar, né? Tudo, por isso que tem que ser, quem participar da comissão tem que entender da fazenda, né? Para poder julgar direitinho. O artigo 7º, no ato da inscrição, o concorrente deverá apresentar 1 quilo de alimento perecível. Isso aí é para tornar isso também um trabalho social, né? A participação. Porque o alimento perecível, né, além de fazer a inscrição com os documentos tudo certinho, então, como a lei ela é uma norma, ela traz critérios, né? Então, para ficar uma coisa bem organizada, ela tem que colocar aí o que ela, como quem vai participar, o que tem que fazer. Fala, Pedro. Mas aí, no caso, participaria dessa concorrência só quem se inscrevesse? Assim, haverá uma inscrição para participar do festival, teria que se inscrever. A pessoa pode ir lá também soltar a pipa, mas não participa, só vão concorrer aqueles que se inscreverem. Então, no dia, teria um tempo livre e um tempo só para quem se inscreveu para participar do... Com certeza, né? Teria que organizar isso dessa forma, né? É uma coisa que tem que se pensar também, tá? Mas é uma coisa que pode acontecer sim. De repente, você vê lá 20 pipas no ar, lá tem 2 concorrendo. Certo? Mas a inscrição é necessária, senão não tem como premiar. Certo? Hoje, mano. No caso, 1 quilo de alimento, seria obrigatório para quem fez a inscrição ou não? Sim, se a lei for aprovada dessa forma, sim. Se vocês acharem que isso é desnecessário, podem propor tirar também, tá? Ah, sim. É isso que eu quero dizer. Se for aprovado, aí tem que cumprir. Certo? Vocês estão entendendo a importância da lei? A lei é norma. Criou norma, aprovou, todo mundo tem que respeitar. Mas daí teria uma fiscalização. Alguém deveria conferir o xerox do RG, o CPF, o comprovante de residência, caso de menores. Sim, se houver nesse caso aí, se a lei for aprovada, por isso que eu falo para vocês que a ideia que vocês estão aprovando do projeto de lei, indo para o Poder Executivo, ele pode mudar, ele pode entender que ele não precisa disso aí, mandar para cá sem esse artigo. Ou ele pode melhorar esse artigo, faz só, a Secretaria de Lazer será responsável pelo cadastro da inscrição concorrente e tal, né? Essa seria uma ação que tem que partir do Executivo. A iniciativa, para falar que a Secretaria de Lazer vai coordenar, vai ser responsável pela inscrição, por tudo isso, e essa iniciativa está dando alguma atribuição. Nós não podemos dar atribuição para o Poder Executivo, né? É a mesma coisa que o Poder Executivo mandasse para cá uma lei, um projeto de lei, dando atribuição para a Câmara Municipal de Itajubá. Os poderes são independentes, né? Entre si, os 3 poderes são independentes, mas são harmônicos. Então, tem que haver uma harmonia entre os poderes, mas eles são independentes, são poderes independentes. Aqui em Itajubá, aproveitando que nós estamos falando disso, aqui em Itajubá há uma confusão um pouco a respeito da independência dos poderes,
principalmente quando se trata de poder legislativo e poder executivo, que é Câmara e Prefeitura. Por que acontece isso? Porque muito tempo a Prefeitura funcionou aqui nesse prédio. A Prefeitura funcionou no andar de baixo, a Câmara no andar de cima. Então, as pessoas se habituaram a falar, eu vou na Prefeitura enquanto estava vindo na Câmara. Nunca vinha na Câmara, sempre vinha na Prefeitura. Eu vinha trabalhar, aí, lá em casa, eles falavam, você já vai para a Prefeitura? Eu falei, não, eu vou para a Câmara. Entendeu? E eu, funcionário da Câmara. E mesmo em casa, era assim, entendeu? Como está lá na Prefeitura? Mas eu não sou da Prefeitura, eu sou da Câmara. Mas acontece que é esse problema que trabalhou muito tempo juntos, no mesmo prédio. Então, fez uma confusão desse negócio. Mas a independência dos poderes, ela existe, ela tem que existir. Os poderes são independentes. Tá? Tanto o Poder Executivo como o Poder Legislativo e Judiciário. A inscrição seria como? Seria feita na hora ou teria, vamos supor, a gente iria avisar? Como seria? Então, isso também teria que ser pensado, viu? Se vocês quiserem criar uma situação, a inscrição será feita uma semana antes, entendeu? Eu teria que pensar e colocar na lei. Luiz, e pode ser no ato da inscrição também, pode ser também até 1 hora antes, se quiser, mas tem que colocar na lei isso aí. Tá? Luiz, eu acho que a inscrição ia ser um tempo antes, tipo uma semana antes, porque se fosse na hora, ia dar muito muvuca, e aí ia ter gente que não ia conseguir se inscrever. Sendo antes, o dia chegava só quem fosse participar mesmo do campeonato, sem dando para ter gente para se inscrever. Porque, vamos supor, vai ser lá no lago. Para se inscrever, vai ter que levar 1 quilo de alimento não perecível. Só que ia ter muita gente para lá. Ia acumular muita gente no lago para poder fazer a inscrição do projeto. Sim. Aí ia fazer muita bagunça. Aí ia atrasar o projeto e poderia até acontecer de não correr por causa dessa bagunça que aconteceria. Entendeu? Então, eu quero dizer para você o seguinte. Então, você chegou no ponto que eu queria. Tá? O ponto é o seguinte. Essa proposta é a proposta que nós vamos debater. Perfeito? Tá bom, Sara? É a proposta que vai ser colocada em discussão. Tudo isso que vocês estão falando seria emenda. Vocês já ouviram falar, o projeto recebeu emendas, tal, né? Quando uma proposta já existe, como é o caso dessa, ela vai tramitar aqui como um projeto da Câmara Mirim que está em tramitação. E ela estando em tramitação, é possível receber emenda. Né? Então, o vereador agora acabou de dar uma sugestão. Mas não é porque ele deu a sugestão que vai mudar. Né? A vereadora lá também deu outra sugestão. Não é porque ela deu porque vai mudar. Então, a função, o que é? Essas sugestões têm que ser transformadas em emendas. Todo mundo quiser melhorar o projeto, sugerir alguma modificação em algum artigo aqui, ou até mesmo criar outro artigo, vai ser transformado isso em emenda. Essas emendas vão ser votadas por vocês. Tá? Então, a sugestão dele, né? Ele acabou de falar. A sugestão dele será transformada numa emenda. Ele vai apresentar essa emenda como autor dessa emenda. Olha, eu entendo que a inscrição tem que ser até tal hora, vai ser um pouco antes, tal. Ou o dia que ele falar, bem escrito. Aí a presidente vai colocar em votação, em discussão. Todo mundo vai falar da emenda dele, o que acha. Como que é? O projeto fala isso, a emenda dele está falando isso. Aí coloca em votação. Se a emenda dele tiver a maioria do voto de vocês, pronto, a emenda dele está aprovada, modificou aqui. Entenderam? É assim que funciona qualquer projeto de lei aqui na Câmara. É assim que funciona. Porque senão, cada um ia querer uma coisa, né? Cada um tem uma ideia e tal, então as ideias que a gente está chamando aqui de emendas, elas serão discutidas, cada uma delas serão discutidas e votadas. Aquelas que receberem mais votos
essas serão incorporadas ao texto do projeto, Luiz, certo? e complementando o que ele disse, eu achei muito interessante também que, tipo assim, se a gente fizesse a inscrição uma semana antes, Tinha. e se a gente divulgasse isso por meio de folhetos ou algo desse tipo, a pessoa teria a consciência de saber que era uma semana antes a inscrição e que ela tinha que levar 1 quilo de alimento não perecível. Sem E dúvida. também seria interessante, por causa da bagunça, que nem ele falou, se fosse para fazer inscrição na hora, até mesmo 1 hora antes, ainda assim iria gerar a bagunça, o tumulto. Sim. Não, eu concordo. Mas é que eu digo, todas as ideias. Outra coisa, a emenda pode ser feita conjuntamente, tá? Por exemplo, se a sua ideia é parecida com a dele, vocês dois podem fazer junto, uma emenda, assinar junto a emenda, olha, tá? Então, eu vou passar pelo WhatsApp modelo, como se apresenta a emenda, tá? Vou dar um exemplo lá, colocar para vocês lá. Como é que funciona esse negócio de emenda? Aí vocês, olhando pelo modelo, vocês com a cópia aqui, olha, projeto, só um minutinho, velho. Projeto, vamos supor aqui, eu não estou concordando com o artigo, esse artigo 7º, não estou concordando com ele. Tem outra ideia para esse artigo 7º. Então, eu quero apresentar a emenda. Como é que eu faço? É isso que eu vou colocar lá. Aqui, ó. Então, vou colocar assim, ó. Dá nova redação ao artigo 7º. Aí, qual é com essa nova redação? Artigo 7º. O artigo 7º passa a vigorar com a seguinte redação. Aí você faz a redação que você quer. Entendeu? Aí nós vamos, se isso for aprovado, esse artigo 7º passa a ser aquilo que você escreveu. Na hora de fechar a redação final do projeto, depois de aprovado, deixa esse de existir e passa a existir aquilo que foi aprovado aqui por vocês. Tá? É mais ou menos isso. Tá bom? Quem tá você ia falar? Só um minutinho, deixa. Na questão da inscrição também, a Sara deu o exemplo aqui de um site que seria o essencial, né? Porque a pessoa ficaria sabendo desse site por divulgação na internet, que é um meio mais fácil de acesso a todos, e ao se inscrever as pessoas já iriam ler também todas as normas e regras que seriam necessárias no dia, tendo assim não confusão das pessoas, tipo, nossa, não sabia dessa regra, porque ao se inscreverem lá no site já teria as regras transcritas. Então, você pode colocar no projeto aqui como emenda, dizendo o seguinte, que as inscrições, todas as regras, né? A lei criou o programa, criou o festival, mas isso não impede que você faça como que chama, me fugiu a palavra aqui, um documento dizendo onde que é a inscrição, como deve ser feita e tal, né? Isso aí você pode colocar no projeto de lei aqui, dizendo que isso deverá ser feito, publicado nas redes sociais, tal, e a inscrição para que todos tomem conhecimento. Pode escrever aqui também, não tem problema nenhum, certo? Fala, Pedro. Nesse projeto teria, nos artigos, teria algum número máximo e mínimo de inscrição, tanto de pessoas que poderiam se inscrever? Não colocou, não tem nada não disso não, está livre, por enquanto. Tá? Você acha que vai ter muita gente? Eu acho que deveria ter, por exemplo, um número mínimo e um máximo de pessoas para não ficar muito tumulto. Olha, eu tenho observado aí, que na época certa, a criançada gosta é uma cultura ainda das crianças aí de brincar de pipa, né? Isso daí é uma cultura, ainda bem que é, né? Agora, precisa só... eu também não acho que seria tantos, não, né? Mas eu acho que, se a lei pegar, como eles falam isso, né? Se der certo, eu acho que está criando um espaço para isso, um dia para isso, uma semana que seja e tal. Eu acho que pode até, futuramente, ter que fazer isso que você falou, começar a limitar se tiver bastante participantes, né? Mas, no começo, eu creio que não, né? Só lhe falar. Também acho que tinha que ter nas normas
vamos dizer assim, um limite máximo da linha, porque mesmo o lago sendo grande, tem pessoas que usam, por exemplo, 1 quilômetro de linha. Então, tipo, imagina 100 pessoas soltando pipa no lago, e cada linha com 1 quilômetro, ia tipo, alvoroçar tudo, ia acabar estragando. Tudo, tá vendo como está surgindo ideias? Tem que pensar realmente, escrever no papel para apresentar como emenda. Você, a Sara? Então, sobre a quantidade de pessoas, eu acho que os mais interessados seriam na faixa etária dos 8 aos 14 anos e de 15 a 21 anos, porque os pais eles vão mais ajudar as crianças do que participar. Entendi. Então, eu acho que assim, a gente não precisaria colocar um limite de pessoas, porque não teria Eu acho também. grande número de interessados. Eu acho Sim. que mais as crianças mesmo e os pais vão ajudá-las. Mas o fato, por exemplo, de eu também concordar com você, isso aí, isso não quer dizer que vocês não possam apresentar emenda, tá? Se mesmo assim vocês acharem que deve ser limitado, a emenda pode vir para o debate aqui e depois ser votada, porque aqui é a democracia, né? Que vale é o voto. Se o voto entender que tem que limitar, tiver a maioria dos votos, né? Se alguém aí quiser apresentar emenda limitando o número de participantes, fique à vontade, tá? O que vai decidir aqui é o voto mesmo. Sobre a quantidade de pessoas, eu só acho interessante ter uma quantidade mínima, porque eu acho que se tiver uma quantia muito pequena de pessoas, pode acabar ficando sem graça, talvez. Eu acho que a quantidade mínima vai depender da divulgação, né? E da premiação também, né? Havendo premiação, vai ter participantes, pode ter certeza. Entendeu? E tem um aspecto de concorrer ali e tal, isso aí mexe com as pessoas, né? Mas a premiação, um troféu que seja, alguma coisa, tá? Acho interessante que tenha pontos para inscrição, porque hoje em dia muita gente tem acesso à internet, mas também tem muita gente que não tem e gostaria de concorrer. Eu entendo também, eu acho interessante que essa divulgação seja feita pela internet, mas também seja feita nas escolas, porque o público-alvo está ali, né? Essa situação de como vai ser divulgado não está aqui no projeto, mas pode ser colocado, viu, gente? Se vocês tiverem uma sugestão aí a mais, tem que ser divulgado nas escolas com antecedência de tanto tempo, na internet e tal, pode emenda, só pensam nisso aí, como vocês vão fazer isso, tá? Eu acho interessante que seja divulgado pelos dois meios, tanto pela internet, como pela cidade, espalhado por cartazes. Sim. E essas coisas. Porque, como ela falou, tem gente que não tem acesso à internet. E complementando o que ele falou lá sobre a inscrição pela internet, por causa do alimento não perecível, tipo, a pessoa faz a inscrição pela internet, mas a prefeitura deixa o lugar no site para a pessoa levar o alimento não perecível, que seria o mesmo local que a pessoa que não tem acesso à internet fizesse a inscrição, entendeu? Sei. Outra sugestão, só um pouquinho, Sara, outra sugestão também é incorporar, aí sim entraria um pouco do que você falou, junto com o Festival de Pipa, que lá no parque tivesse um tipo de apresentação artística voltada para chamar o pessoal para lá também, entendeu? Mas tudo isso aí tem que ser pensado. A ideia está aqui, volto a dizer. Eu quero que vocês pensem sobre isso. Entrando no assunto da divulgação, além da gente colocar na internet, vocês falaram que é para espalhar nas ruas, fazer posters assim. Mas eu acho que a gente não deveria usar o papel, ficar colando assim muitas paredes, porque muitas pessoas não vão ligar, vão jogar o papel fora, vai poluir a cidade. Então eu acho assim que a gente deveria deixar um pôster em lojas assim, um em cada loja, porque também não adianta a gente ficar dando pôster para a pessoa, porque não vai adiantar. Então eu acho que a gente se deixar em pontos específicos, onde você sabe que passa muita gente ali, tem mais pessoas assim, do que ficar entregando papelzinho para a pessoa, porque eu acho que não vai funcionar. Não funciona, né?
Eu entendo também que hoje as redes sociais, não é todo mundo tem acesso, mas vamos dizer de verdade, é a maioria, né? A grande parte tem acesso. Interessante divulgar pela rádio, porque também tem muita gente. Como tem gente que não tem acesso à internet, também tem gente que ouve rádio. E Sim. até tem um programa do prefeito da jovem nas segundas de manhã, ele pode até, se o projeto for aprovado, ele pode até comentar lá, porque ajuda a divulgar. Com certeza, rádio é muito bom mesmo. Ô, Luiz, no caso, se esse projeto for aceito, apoiado, a gente estaria representando lá como vereadores mirins mesmo? Não entendi, vai receber o quê? Se o projeto for aprovado, a gente estaria lá neste dia representando como vereadores mirins? Sim, é claro, certeza. A gente vai trabalhar os projetos sendo aprovados aqui, a gente passa para a Câmara Municipal e já vamos levar para o prefeito. E aí eu tenho que ver qual é a época que isso vai acontecer, entendeu? Se acontecer, vocês vão estar sempre presentes. Tá? Eu acho que, assim como nas escolas, quando ela foi mostrar o projeto Camirim, ela foi passando de sala em sala, perguntando quem que ia participar. E eu acho que, tipo assim, nesse festival, as escolas poderiam mostrar para as crianças, né, assim, esse festival, perguntar quem queria se inscrever, e mesmo assim, até na própria escola, colocarem os locais onde você coloca o alimento não perecível. E a inscrição também. Eu acho também que tem que partir para as escolas, sim. Agora, a própria lei tem que falar isso, certo? Tem que ter um artigo aqui que explique isso que estou falando, da forma que tem que acontecer. Você tem que bolar isso aí e colocar aqui, nem se for criar outro artigo, não tem problema. A divulgação será da seguinte forma, tal, entendeu? Para que ela depois seja cumprida. Se não tiver escrito na lei, vai ser cumprido. Certo? Então, tem que ser feito de acordo com a lei. Aí o prefeito, concordando com a lei, ele mesmo vai tomar conta de acessar as escolas para fazer esse tipo de trabalho. A Secretaria de Esportes lá vai fazer uma integração com as escolas para fazer o projeto funcionar. Certo? Oi. Quem? Antes de falar o que eu tenho para falar, ficou fechado mesmo que na Câmara vão ser 2 projetos aprovados? Poderá ter 2. Poderá ter mais que 2? Poderá. É porque eu acho que diante dos acontecimentos que estão nos últimos dias, Sim. talvez a gente fazer algo mais voltado para o meio ambiente. Pode Mesmo fazer, que Itajubá já seja um exemplo, a gente não tenha grandes problemas aqui, Sim. acho que não teria muito problema. Mas você já tem uma sugestão nesse sentido? Não, ainda estou pensando ainda. Assim que você tiver, apresenta para nós. Entendeu? A gente pode fazer 2, 3, 4, tem problemas. Não precisa ser projeto extenso, pode ser um projeto mais simples, se quiser. Certo? Luiz. Depois tudo vai sendo aprovado, vai como sugestão. Certo? Luiz. Oi. Na questão que a Helena apresentou ali, eu com o Felipe, há um tempo atrás, a gente já tinha pensado de fazer um projeto sobre a questão das sacolas plásticas e dos canudinhos plásticos, que são uma das principais causas de poluição para o meio ambiente. Você está acompanhando a Câmara aqui, não? Os projetos que estão aqui? Nós temos em tramitação aqui o projeto da sacola e do canudo. Mas está aí, entendeu? Então, já são matérias que já estão acontecendo aqui. Tá? Entrando também nessa parte, isso entraria a questão de distribuir papéis, panfletos, isso entraria na poluição do meio ambiente também, a gente tem que evitar o máximo possível de ficar fazendo papel para distribuir, isso aí não funciona, como a Sara disse, isso é besteira. Hoje nós temos outros meios que têm um alcance muito melhor sem poluição, né? Mas, outra coisa, Helena, eu concordo com você, que nós estamos aí num momento até bem debatido aí, a questão do meio ambiente, né? Mas nós temos que usar as armas que nós temos, né? Hoje, existem muitas leis aí do meio ambiente, não é uma nem duas, né? Mas acontece que a gente pensando a nível de Itajubá, onde a gente vive aqui,
A gente tem que fazer alguma coisa que realmente funcione. Não adianta, é claro que a causa tem que ser estudada mesmo, né? Não adianta, tem que ser defendida e tal, mas não adianta imaginar alguma coisa que a gente não vai conseguir fazer, certo? Então tem que ser alguma coisa que a gente consiga realizar, para não ficar só no papel, né? Agora, por que não usar um projeto do meio ambiente, mas ligado ao lazer também? Entendeu? Porque através do lazer você beneficia o meio ambiente, digamos assim. Mais ou menos isso aí. Pensa nisso aí, apresenta para a gente uma proposta. Então, eles me pediram para poder trazer um projeto aqui para a Câmara, mas eu particularmente achei que seria muito, acho que impositivo. Sim. Eles só falaram que tem um restaurante aqui, a Quituteira, que uma vez por semana eles não fazem carne. E aí eles queriam meio que colocar isso na cidade inteira como uma norma, pelo menos uma vez por semana, não ter carne, não ter coisa vegetal nos restaurantes. Mas eu acho que eu achei muito impositivo. Eu achei que não tem gente que adequa, não está nessa dieta. Não pode. Se fosse, vamos supor, se fosse um projeto aqui mesmo na Câmara Municipal, tomaria parecer desfavorável, com certeza. Você não pode impedir a pessoa de negociar uma coisa que é totalmente legal. Vida, né? Não dá pra... É coisa legal, não tem jeito, né? Eu também acho. Acho que também não é possível, sabe, fazer. Vamos fazer os restaurantes parar de vender carne. Voltando aqui, para você ter uma ideia aqui do projeto aqui, ó, o artigo 8º, olha para você ver, ó, as pipas, pagais e arraios deverão ser confeccionados usando somente os materiais abaixo relacionados. Quem falou aí a questão de cerol aí, ó. Cola, folha de seda, qualquer outro papel, tal, papelão biodegradável, bambu, taquara, madeira, linha, apenas for feito de algodão ou lã natural. Não será permitido o uso de linha de anzol ou nylon, material cortante ou cerol. Serão desclassificados aqueles que utilizarem algum desses materiais não permitidos, bem como aqueles que lançarem, cortar a pipa, papagaio ou raia de outro concorrente. Quer dizer, fazer escondido lá, tentar fazer esse tipo de brincadeira no mar, né? Então, mas é nessa questão que eu iria chegar. Está falando ali que serão desclassificados aqueles que utilizarem algum desses materiais não permitidos. Mas como é que você vai saber se a pessoa utilizou ou não? Vai ter que ter uma mas a fiscalização, comissão, assim? né? Tem uma comissão organizadora ali. A comissão que vai tomar conta disso. A comissão. Luiz, como o senhor falou que cerol é crime. E o cerol dá cadeia? Olha, tem uma lei do cerol agora, né? As leis estão do Estado de Minas Gerais. E então, assim, essa proibição também entraria nessa parte dessa lei estadual. Se estiver usando o cerol. Você não precisa entrar nesse detalhe, nessa lei aqui não, tá? Porque já existe uma lei maior. Você não pode, o que não poderia fazer é o seguinte, deixar livre o cerol aqui, sendo que já é proibido. Não, fala assim, se a pessoa for pega usando cerol, aí entraria naquela lei ou... Aí toma as providências necessárias, se for maior, né, alguma coisa aí, pode correr o risco, sim, se existe a lei. Aí tem que ver as punições que existem na lei lá, que eu não sei qual que é, de cor não sei não. Existe. Ela já, se é estadual, ela já cobre todos os municípios. E aí, nesse caso, além de não ser mais concorrente aqui, não será permitido concorrer mais, ele corre o risco de alguma autoridade lá, estadual lá, né? Polícia Militar, enquadra lá o cara lá, por exemplo, você está com cerol aí e tal, e corre o risco sim, claro, sem dúvida, tá bom? Olha. Que os jurados, para poder participar disso, teriam que ser pessoas preparadas. Mas como é que seria a escolha dessas pessoas? Nesse caso? Essa é a minha maior dúvida, tá? Eu só entendo que a lei tem que dizer
A pessoa tem que entender um pouquinho, senão fica ruim que jurado que é esse. Aí, né? Agora, eu acho que isso aí, a Secretaria de Educação vai saber fazer isso. A educação não, de lazer, né? Vai saber escolher pessoas que tenham um certo, né, conhecimento, um pouquinho, né? Imagino. Ali, então, a lei diz que a pessoa tem que ter conhecimento. Agora, quais são os conhecimentos? A lei, que quem for a comissão que vai cuidar disso, vai ter que saber escolher, tá? Bom, ali tem um cartaz lá de 21º Festival de Pipas Papagaios. Eu coloquei alguns cartazes aí para vocês verem que isso aí já é comum em muitas cidades, né? Apesar de Itajubá não ter, muitas cidades aí já tem esse tipo de festival, tá? Aí um outro, o 12º festival. Isso aí é uma condição da lei, análise e resultado final são de decisão soberana, incorrigível, porque a comissão ela tem que ter esse poder, né? Ela decidiu, está decidido, né? E no final essa lei poderá ser regulamentada pelo Poder Executivo no que couber. Porque às vezes a lei, por mais que você queira colocar tudo nela, você não consegue regulamentar algumas coisinhas, como vocês estão falando aí, entendeu? É como a Helena acabou de colocar, né? Quais os critérios para dizer que a pessoa vai ser um jurado dentro daquela lei está pedindo, mas a regulamentação da lei pode criar esse critério, certo? Tá tanto pipa feita em casa quanto pipa comprada? Não tem diferença de qualidade as duas? Então, aqui fala em fazer a pipa, a pessoa construir a pipa, né? Agora, eu acho que a lei tem que ser mais clara nesse sentido aí, tá? Tem que dizer se poderá ser comprada ou poder ser artesanal, tem que ser mais claro nesse sentido, sim. Eu acho que aí falha um pouquinho sobre isso aí. Luiz, mas como que a comissão ia ficar sabendo que a pipa foi feita pela pessoa ou se foi comprada? Porque tem pessoas... Por isso que é bom ter uma saída na lei aí, porque isso aí é uma dúvida. Você entendeu? Eu chego com uma pipa lá, eu comprei uma pipa lá, fui lá passear no Alagoas, lá tem umas pipas bonitas, comprei uma pipa legal lá, trouxe, falo que eu fiz. E aí? Como é que fica? Construir essa pipa minha parece uma arara. Bonita, arara bonita, legal, tal. Sim. Obrigado. Essa pipa é bonita, tal, eu fiz, legal, e aí? Luiz. Mas não foi ele que fez. Eu acho interessante ter um tempo determinado para a pessoa fazer a pipa lá no parque, levar os materiais necessários. Será que dá tempo? É demorado, né? Demorado, né? Eu acho que... Eu acho que tem que fazer em casa, porque a construção da pipa já faz parte do projeto, entendeu? Quando você constrói uma pipa em casa, você já está com a união, com a família, tal, algum amigo, colega, tal, está ajudando você a fazer. Dificilmente você faz um negócio desse sozinho. Não tem espaço. Entraria essa dúvida de como que vai saber se a pessoa comprou. Mas tira isso também, então. Tá? Pode tirar também, isso é uma proposta aí. Né? Deixa livre. Fala, Leandro. Eu acho que nos meios de divulgação deveria ter pelo menos assim uma ênfase falando que deveria ser caseira ou alguma coisa. Aí qualquer coisa ia da consciência da pessoa. Mas pelo menos uma orientação para ser feito em casa poderia ter. O problema está em comprovar isso, que a pessoa realmente construiu a pipa dela ou não, né? Mas também, assim, as pessoas que for, tipo assim, tiverem o livre, né, tipo assim, fora da competição, eles poderiam comprar em outros lugares ou até mesmo não fazer. Mas as pessoas que forem participar, a pipa poderia ter, tipo, como é que eu vou dizer? Uma marca da pessoa, entendeu? Tipo assim, algo que as outras pipas não têm, uma coisa diferente, entendeu?
Eu acho que essa pipa é o seguinte, aqui em Itajubá não é um lugar que vende pipas muito diferente uma das outras, né? Aqui, em outras cidades aí, Beira-Mar e tal, você encontra pipas bem diferentes mesmo, criativas e tal. Aqui não. Então, eu acho que vai ficar ser difícil isso não, mas deixa acontecer primeiro. Às vezes, sabe o que acontece, gente? Às vezes é o seguinte, você cria uma lei, a lei entra em execução. Muitas vezes, na execução da lei, ela sofre alteração depois, para melhorar ainda mais, né? Então, às vezes, tem que começar para ver o que acontece. Depois, futuramente, altera. Certo? É. Então, gente, ó, leva isso para casa, dá uma olhadinha. Eu vou colocar o modelinho lá da emenda, tá? Então, não gostei do artigo 2º, gostaria que tivesse a redação diferente, tal. Escreve a redação do jeito que eles acham. Nós vamos debater isso juntos aí e votar, certo? Bom, outro assunto que eu queria falar com vocês. Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar a respeito do projeto? Pode fazer. Vou te perguntar para você sobre, por exemplo, o João Lucas, que faz parte da mesa diretora. Com a saída dele, o que vai acontecer? Vai ficar alguém daqui no lugar permanente ou vai ter novas eleições? Se for confirmado que ele saiu, se for confirmado. De quem? Do João Lucas, ele senta aí, ó. Então, quem está controlando essa questão é o Rodrigo lá da escola, certo? Eu não vou saber responder para você, teria que mesmo aguardar. Como ele não está aqui hoje, está sabendo? Ele avisou que ele ia sair porque hoje ele parece que tinha uma entrevista para Roger. Na verdade é o seguinte, se ele faltou 3 vezes, ele perdeu o lugar dele, você não tem a dúvida, tá? A menos que ele tenha uma justificativa muito boa para isso. Mas, por exemplo, se fosse no caso da Câmara normal e alguém daí saísse, teria novas Câmara eleições? normal ou chama o suplente. Chama o suplente. Ele confirmou que vinha hoje e não veio. Aí teria que ver o motivo, né? O que aconteceu, né? Se é saúde, né? Teria que ver o motivo. Depois que o motivo a gente vê direitinho. Mas quem está controlando isso é o Rodrigo. Depois eu falo com ele para ver o que está acontecendo, né? Eu queria falar com vocês agora é o seguinte, a respeito do desfile, 7 de setembro. Eu vi algumas confirmações lá, mas acho que tinha 8 ou 9 confirmações, né? E agora como que está?
Se for desfilar, nós vamos encontrar aqui no prédio da Câmara, tá? Com a camiseta. Aí, não, mas eles não vão sozinhos, não. A gente vai, tá? A gente vai junto. Eu não sei, o Rodrigo falou que pode? Mas o desfile mesmo é de vocês, por causa da camiseta, né? Viu? Eles vão desfilar. É um professor representando a escola. Porque dez confirmações, nós somos em 17. Então, olha para você ver. Precisaria pelo menos uns 12, né? 12, 13. Por aí. Por que os outros não confirmaram? Se confirma, né? É legal. A gente sairia daqui, do prédio da Câmara, tá? O Rodrigo vai desfilar também, eu vou também, tá? Vamos junto. Nós vamos levar as bandeiras aqui. Certo? Tudo bem, a gente vê na hora lá, né? Fazer um estilo legal, entendeu? Oi? Então, quem coordena é a prefeitura. Da onde sai? Eu falo para você, eu não sei como vai ser. Como escola. Nós vamos estar ali inseridos ali na programação lá do desfile. Não sei dizer para você se é atrás de alguma escola. Normalmente eles colocam atrás de alguma escola que tem fanfarra. Certo? Normalmente vai uma escola com fanfarra e a gente vai atrás. Certo? E aí quando passa na frente do palanque lá, eles falam que é Camirim e tal, fala tudo certinho, como fosse escola mesmo. Certo? E aí termina que esse ano, não sei se vai ser na Rua Nova, né? Sempre né? Está sabendo onde vai ser? Na Rua Nova, né? Acho que a concentração é ali perto do Sambódromo, por ali, e depois o desfile mesmo acontece na Rua Nova, né? Inicia-se lá no início da Rua Nova lá e termina aqui na pracinha aqui, Venceslau Braz. A gente atravessa ali, desfilando, tudo legal. Mas se for, a rua Nova é larga, entendeu? Se for meia dúzia de... foi lá? Então faz tempo que eu desfilei. Quando eu desfilei com a Camirim foi na Rua Nova, então tem sido no Sambódromo, informação da Diolene. Oi? Não entendi? Não. Bom, independente de onde vai ser o desfile, né? É importante que a gente vai desfilar, né? É isso? Então, está confirmado? Tá. O que foi, Caio? Então, tem que ver a programação da prefeitura, mas é de manhã. Normalmente concentra 8 horas da manhã, até meio-dia terminou tudo. O desfile mesmo é rapidinho, né? Na hora que você sai, você atravessa o Sambódromo, se for lá, atravessa o Sambódromo, acabou o desfile. Mas você tem que ir no horário certo para ver onde você vai ficar, atrás de qual escola que você vai ficar. Não, vai providenciar a camiseta para você, tá? Nós vamos dar um jeito com a camiseta. Eu também não tenho. Oi? Tá tudo certo, então? Confirmado, mas dia 7 está aí já, hein? Pelo amor de Deus. Olha, isso é compromisso, viu, gente? Isso é compromisso. A gente não está obrigando ninguém, mas já que a gente fechou o compromisso, tem que ir. Sabe por quê? Porque eles colocam lá na programação da prefeitura lá. Depois sai cartaz lá com quem vai desfilar, tudo certinho. Aparece a Camirim lá, depois a Camirim não aparece, fica feio demais. Certo? Então vamos
assumir o compromisso e a gente vai lá, certo? Aí a gente vai conversando pelo WhatsApp aí, como que a gente vai encontrar, horário e tal. O horário tem que ser respeitado, viu? Ninguém vai ficar esperando a gente, não. Tá? Não chegou, vamos aguardar. Não existe, não. Se a gente marcar que a gente vai se encontrar aqui na porta da Câmara, 8 horas, 8 horas, tem que estar todo mundo aí. Se for 9 horas, é 9 horas. Tá? Não sei que horas que é. Mas não vai ser 8, não. Mas dependendo, eu estou falando que é dependendo do horário que a gente vai desfilar. Se a gente for logo no começo, vai ser mais cedo. Se for mais tarde, às vezes pode ser um pouquinho mais tarde. Certo? Pode ser uma calça jeans tal, e camiseta. O importante é estar com camiseta. Né? E nós temos uns cartazes bacanas aí também da escola, tal, né? Temos aí as bandeiras, tal. Faz bonito lá, você vai ver só. É manchete com certeza, tá? Gente, aí. A presidente vai na frente, é isso? Deus do Brasil. Então tá. Gente, da minha parte, tem alguma pergunta a respeito do projeto? Tá? Então, eu queria que vocês... Olha, vou contar, o nosso tempo está acabando, né? Quero que vocês, na próxima reunião, tá? Começam e pode conversar pelo WhatsApp também, ali, alguma dúvida lá, pode perguntar lá, a gente responde. Tá bom? Pode começar a elaborar, o da Helena também pode começar a elaborar, trazer também. Oi? O problema é que a gente vai ter tempo para isso também, né? Acho que o 3 está bom, né? Mas traz aí sim. Tá joia? Importante a gente começar a trabalhar isso aí, o projeto. Como é que ele funciona, a lei, como é que trabalha, isso aí que é importante. Legal? Bom, gente, da minha parte está errado. Não havendo mais nada a tratar, agradecendo a Deus e a presença de todos, damos como encerrados os trabalhos dessa reunião, convocando os presentes vereadores e vereadoras mirins para a próxima sessão ordinária que se realizará no dia 6 de setembro, às 4 horas, neste plenário. Muito obrigada.